Olá, caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leide Explica. E hoje falaremos um pouco sobre a atividade avaliativa substitutiva da P1. Logo, esse vídeo é direcionado especialmente aos alunos do 7º semestre da disciplina de Direito Empresarial do ISCA Faculdades. Bem, vamos lá. Inicialmente eu gostaria de fazer uma pequena ponderação, já que eu recebi vários e-mails, mensagens de colegas, dizendo que se sentiram um pouco frustrados com o resultado da prova, no resultado desse formulário. Pessoal, eu gostaria de reforçar, como já tenho reforçado para as outras turmas, que vivemos um momento totalmente atípico, um momento fora do comum. Então é perfeitamente natural que o nosso desempenho acadêmico, né, o nosso desempenho no trabalho, nos estudos, fique também prejudicado. É natural, nós estamos ansiosos, estamos angustiados, estamos fora da nossa rotina habitual. Logo, não se cobrem demais. Foi um exercício para revisão da matéria vista no primeiro bimestre, mas teremos outras provas, então não se cobrem demais, aproveitem para verificar os seus erros, identificar suas falhas e estudar mais, tá bom? Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham paciência. O nosso exercício aqui de revisar o gabarito, de verificar as alternativas, tem essa finalidade justamente de praticarmos, de estudarmos juntos, relembrarmos. É sempre muito importante quando vocês realizarem alguma prova, seja uma prova da OAB, seja uma prova de faculdade ou uma prova de concurso, sempre que possível revisitarem a prova e olharem as alternativas, verem todas as questões para poderem estudar e aprender a partir dos erros. Esse é um excelente método de estudo. Eu sempre usei e posso dizer que recomendo. Vocês não devem simplesmente se ater à alternativa correta ou verificar se vocês acertaram ou erraram a questão. É importante ler todas as alternativas para verificar por que aquela alternativa não estava correta, por que ela não deveria ter sido assinalada. Entendem? Então, é muito importante você verificar o conteúdo de toda a prova. Aí você vai identificando os erros e isso ajuda na memorização e na fixação. Outra questão que é muito importante é ler a lei. Se vocês observarem o conteúdo da nossa prova, que fala da teoria geral dos contratos, vocês identificarão que a grande maioria a resposta estava onde? Na lei, no texto legal. Por isso, apesar daquela ansiedade natural de ler doutrina, ou da correria, deixar para ler só o material de aula, somente os slides, não façam isso. Leiam sempre a lei, comecem por ela é a fonte primária do nosso direito. Então, é muito relevante ler para se habituar com as palavras e também não cair nas pegadinhas. Vamos lá, vamos começar? A primeira questão era um probleminha que falava: a empresa Alegria, visando parceria comercial com a empresa Felicidade Limitada na comercialização de produtos para festas, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo da segunda que comprasse equipamento para a produção desses produtos. O negócio não foi concluído, razão pela qual a empresa Felicidade, entendendo ter sofrido prejuízo, ingressou com a ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes, assim como na obrigação de contratar ante a expectativa criada pela empresa Alegria. Diante deste caso hipotético, assinale a alternativa correta. Outra dica importante: grifem, rasurem mesmo a prova, né, no sentido aí de marcar, de fazer alguma anotação sempre que possível, para registrar aí e reforçar se a questão pede uma alternativa correta ou incorreta, tá? Justamente porque isso é um ponto assim primordial de erros. Geralmente você lê o enunciado, você vê que é correta, mas na hora de ler as questões, você acaba assinalando a incorreta, por exemplo, aquela que você julga incorreta. Quem nunca fez isso? Né? Quem nunca se enganou ao responder uma questão de alternativas, né? De prova objetiva? Portanto, sempre que possível, destaquem, grifem, né? Anotem ali, façam um sinalzinho para evidenciar se a alternativa pede correta ou incorreta. Essa prova é um exemplo, tinham questões em que era solicitada a indicação da correta e outras a incorreta. Então, para não ter confusão, é bom destacar sempre que possível, tá? Então, vamos lá. Primeira alternativa: quem negocia com outrem para a conclusão de contrato deve proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder apenas pelos danos que dolosamente causaram a outra parte. Voltando um pouquinho aqui no enunciado da questão.
Vimos, né, quando estudamos aí a teoria geral dos contratos, que os contratos eles não nascem instantaneamente, eles se desenvolvem em etapas. Então temos aquela etapa das negociações preliminares, aquelas tratativas prévias, em que as partes se aproximam e começam ali a ajustar alguns termos do negócio, é aquele momento que você vai até o vendedor e sonda o preço, verifica a forma de pagamento, verifica o bem, né? Então, aquela fase que, a princípio, não vincula as partes, é uma fase pré-contratual, também chamada fase de pontuação ou pontuação, né? A fase das tratativas prévias. Passada essa fase, nós temos aquela fase da proposta efetivamente dita. E aí, a partir daí que o Código Civil fala que há vinculação das partes. Há o nascimento de obrigações para ambas as partes, porque uma das partes faz uma proposta de negócio e a outra deve aceitar essa proposta. Quando há essa conjugação de vontades, esse acordo de vontades, que é a essência de um contrato, nós temos aí um contrato formado. Podemos já passar para um contrato definitivo, ou podemos ter também um contrato preliminar, um contrato prévio, antes de um definitivo. Esse contrato prévio é como se fosse um compromisso. Um exemplo clássico é o compromisso de compra e venda. Geralmente para negócios mais complexos, quando você ainda não quer formalizar uma transferência de um bem imóvel por enquanto, mas quer garantir que aquele bem será seu no futuro, que aquele contrato será feito, você faz uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda, e que se trata de um contrato preliminar, um contrato anterior ao definitivo. E em seguida você faz o definitivo numa outra oportunidade. Então, as fases do contrato são basicamente essas, né? A fase de negociações preliminares ou pontuação, a fase da proposta, também chamada de fase de policitação ou oblação. Lembre-se da figura do oblato, né? Que é aquele que tem que aceitar, também chamado de aceitante. Temos o proponente do outro lado. E temos finalmente aí a fase do contrato preliminar, que pode ou não existir, a depender da complexidade do negócio e da vontade das partes. E, finalmente, o contrato definitivo, tá? Lembrando que o Código Civil fala que a vinculação das partes surge com a fase da proposta. Então, negociações preliminares, a princípio, não vincula as partes, não faz nascer obrigações contratuais. Então, aqui nesse problema, nós falamos de iniciativas pré-contratuais. Estamos naquela fase das negociações preliminares, das tratativas prévias. As partes estão se ajustando, mas ainda não foi feita efetivamente uma proposta, tá? Mas temos aqui alguns pontos importantes. Quando falamos que a fase das negociações preliminares não vincula as partes, não cria obrigações, essa é a regra trazida pelo nosso Código Civil, mas temos que ter em mente sempre os princípios contratuais, né? Falamos muito dos princípios contratuais. E os princípios, eles inspiram o legislador no momento da elaboração da lei e também servem como norteadores de interpretação. Então, quando nós vamos ler os artigos da lei, quando vamos ler as disposições legais, nós temos que sempre nos ater aos princípios, porque elas foram elaboradas a partir deles e devem ser interpretadas a partir deles. Então, a aplicação vai depender também dos princípios. E dentre esses princípios, nós temos um princípio muito importante chamado princípio da boa-fé. E é o princípio da boa-fé objetiva, que é aquele princípio que indica um padrão de conduta. Os contratantes, eles devem seguir um padrão de conduta, um standard, como a doutrina fala. É aquilo que se espera de contratantes comprometidos, honestos, enfim. E dentro desse dever de boa-fé, que é um princípio contratual, nós temos deveres decorrentes, chamados também de deveres anexos. Então, em razão do princípio da boa-fé, surgem deveres de conduta, deveres de comportamento, tais como dever de transparência, de informação, de respeito, de confiança recíproca, etc. Então, a partir do momento em que você começa as tratativas, né, nós já temos a incidência dos princípios. Os princípios, especialmente o princípio da boa-fé, ele é aquele que nós falamos que existe antes, durante e depois. Então, mesmo na fase pré-contratual, como já começa a ter uma aproximação entre os envolvidos e pode gerar ali expectativas em ambos, nós já falamos aí na aplicação do princípio da boa-fé. E quando há uma frustração de uma expectativa legítima, ou seja, eu criei uma expectativa na outra parte de que aquele contrato efetivamente seria
concretizado, né? Eu fiz toda aquela negociação prévia, mas eu dei uma esperança a mais na parte contrária. E em razão disso, ela fez gastos, ela deixou de vender, enfim, de modo que a minha desistência posterior pode causar prejuízos. E é justamente o que fala nesse problema. Porque aqui uma das empresas exigiu da outra que ela já comprasse equipamentos para a produção dos produtos. Vejam, apesar de ser uma fase prévia, uma fase de negociações preliminares, portanto pré-contrato, a outra empresa já exigiu, já fez uma exigência de despesa, já dando a entender, a indicar de que aquele contrato efetivamente seria feito, seria concretizado. Houve, portanto, uma quebra de uma expectativa, que a doutrina fala de expectativa legítima. É algo que qualquer um esperaria que aconteceria, não uma expectativa minha, né, individual, somente eu. Não, é algo que o homem médio, ou pessoa natural média, esperaria. Então, nesse caso aqui, nós falamos de uma exceção, que é a possibilidade aí de responsabilização daquela empresa que desiste, né, inclusive também com a obrigação de contratar. E o primeira alternativa fala aqui que quem negocia deve proceder segundo regras de boa-fé. Perfeito. Sob pena de responder apenas pelos danos que dolosamente causar a outra parte, o erro está na palavra dolosamente. São todos os danos, mesmo que eu não tenha intenção, tá? Então, se os danos decorrentes daquela situação forem comprovados, então eu teria a responsabilização, tá? Eu não vou entrar nessa questão dos danos morais, materiais e lucros cessantes, porque isso é objeto da matéria de responsabilidade civil que será estudado oportunamente, tá bom? Nosso foco aqui são os contratos, né? Especialmente a teoria geral. A segunda alternativa, que é a alternativa correta. A boa-fé a ser observada na responsabilidade pré-contratual é a objetiva, já vimos, padrão de comportamento e não intenção, que diz respeito ao padrão dever de conduta que as partes devem manter, poder da empresa desistente arcar com a reparação dos danos decorrentes da quebra legítima, da expectativa legítima da outra parte, exatamente o que acabamos de conversar, né? Próximo, é assegurado o direito à contratação em razão da boa-fé subjetiva? Não, objetiva, tá? Próxima alternativa, em razão de conveniência e oportunidade, podem as partes contratantes desistir do negócio por qualquer razão, considerando o princípio da liberdade contratual, o qual assegura às partes a desistência, motivo pela qual não há que se falar em indenização. Vejam que muitas vezes o examinador, né, aquele que elabora a prova, ele mistura conceitos justamente para nos confundir. E aqui nós temos um exemplo disso. Aqui diz que as partes podem livremente desistir do negócio, tendo em vista o princípio da liberdade contratual. Lembre-se, pessoal, nós temos o princípio da boa-fé e ele deve ser balanceado com os demais. Logo, nós temos princípios como força obrigatória dos contratos, o princípio da relatividade, o princípio da liberdade, né, que é, na verdade, a própria autonomia privada das partes. Todos esses princípios, todas essas cláusulas devem ser harmônicas. Logo, a minha liberdade termina quando eu ofendo a boa-fé, quando eu ofendo a função social, quando eu ofendo uma norma de ordem pública. Logo, nós não podemos falar de uma liberdade irrestrita. Por isso falamos de autonomia privada e não mais em autonomia da vontade, como era classicamente chamado, tá? Então, as partes não podem desistir do negócio a seu bel prazer. Justamente porque se assim fosse possível, ninguém faria negócio, né? Nós sabemos que existem casos em que a pessoa poderia se utilizar dessa faculdade de desistir livremente para prejudicar a outra, fazendo com que ela tivesse uma expectativa, gastasse, né, tivesse despesas para a concretização de um contrato e depois simplesmente eu desisto sem justificativa, né? Então não seria nem lógico com o espírito do nosso ordenamento jurídico. Importante mencionar aqui que também se fala liberdade contratual. Lembre-se que quando falamos das alterações trazidas pela Lei 13.789 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, ou Lei da Declaração da Liberdade Econômica, vimos que ela trouxe várias alterações no campo dos contratos, especialmente no artigo 421, que é o artigo que trata da função social. E quando falo
do 421, fala do 421A, o parágrafo, houve no caput do 421 uma pequena adaptação da redação para constar liberdade contratual ao invés de liberdade de contratar, como era constante, né, como fazia-se constar anteriormente. Liberdade de contratar é a liberdade ampla que temos de formalizar contratos. Todos temos a liberdade, a possibilidade de fazermos contratos quando acharmos convenientes, quando acharmos que é a oportunidade. Contudo, nós temos limites no conteúdo desse contrato, e aí entra a liberdade contratual. Então, liberdade contratual diz respeito ao conteúdo do contrato, que possui basicamente aqueles 3 limites. Quais são? Função social, boa-fé e normas de ordem pública, aí incluído também os bons costumes, né? Então, a liberdade contratual, ela é restrita, limitada. Liberdade de contratar, de outra parte, é aquela liberdade de fazer contratos, que é uma liberdade, a princípio, ampla, tá? Última alternativa, não existe no direito brasileiro uma cláusula ou princípio que disciplina a responsabilidade pré-contratual, de modo que não há que se falar em quebra de expectativa, vigorando o princípio da livre contratação. Mais uma vez, contraditório com aquilo que nós acabamos de falar, né? Há uma cláusula geral ou princípio que disciplina a responsabilidade em todas as fases do contrato, que é o princípio da boa-fé, tá? Lembrando que cláusula geral são aquelas cláusulas que não têm um conceito pré-determinado, né? São mais amplas, são como função social, boa-fé. É uma técnica legislativa utilizada pelo nosso Código Civil de 2002, tá? Essa técnica legislativa, na época em que o Código Civil foi elaborado, né, na década de 70, que se discutiu o projeto do Código Civil, ela era uma técnica um pouco mais arcaica, não era tão aprimorada. Então, as cláusulas gerais eram inseridas, esses conceitos sem determinação, para serem supridos posteriormente pela jurisprudência e pela doutrina. Não havia uma explicação do significado. A Constituição de 88, ela também trouxe cláusulas gerais, conceitos abertos, indeterminados, mas ela foi um pouco além, a técnica foi um pouco aprimorada. Como ela foi feita em 88, o próprio legislador já trouxe o conceito de algumas cláusulas abertas, de alguns conceitos indeterminados, como, por exemplo, a função social. A nossa Constituição, ela define o que seria um caso de observância à função social da propriedade urbana, por exemplo, o que não aconteceu no Código Civil de 2002. Então, só uma pequena observação, até mesmo histórica, para entender a técnica utilizada pelo nosso Código Civil. Tudo bem? Próxima questão, ela fala um pouquinho aí dos princípios, né? Fala que temos o princípio da pacta sunt servanda, o princípio da liberdade contratual, né? Que são princípios, lembre-se, os princípios também são harmônicos, assim como as disposições da lei. Fala que o Código Civil estabelece algumas espécies de contratos, que são os nossos contratos típicos, aqueles previstos na lei, lembrando que não somente no Código Civil, mas em qualquer lei. E, em seguida, pede sobre as relações contratuais, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, aqui destacar que é incorreta. Essa questão, ela possuía 2 alternativas que poderiam ser assinaladas. Eu já fiz a atribuição de pontuação para todos aqueles que acertaram, tanto indicando a primeira alternativa, tanto indicando a segunda, porque o nosso sistema não estava configurado para receber 2 alternativas, tá bom? Então, houve uma falha na hora da configuração, mas isso já foi sanado por ocasião da correção. Vamos lá. A primeira alternativa que estava incorreta e, portanto, deveria ser assinalada, diz respeito ao seguinte: de acordo com o Código Civil, as partes negociantes não poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e de resolução, uma vez que todos os parâmetros de interpretação já se encontram previstos na lei e visam preservar a segurança jurídica dos contratantes. Alternativa errada, contraria frontalmente aí o nosso Código Civil, que fala que as partes poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação de cláusulas e pressupostos tanto de revisão como de resolução. Resolução, assim entendido também como extinção do contrato. Então, as partes elas têm essa liberdade. O Código Civil ele é uma norma geral,
Ele traz cláusulas gerais, mas as partes têm liberdade contratual, né, dentro de certos limites. Então, se não houver ofensa à função social, boa-fé e normas de ordem pública, que são aquelas que as partes não têm liberdade para transigir, podem ser criadas outras cláusulas, diferentes daquelas da lei. As partes poderiam, por exemplo, criar uma cláusula dizendo que no caso de dúvida de interpretação de determinado item, a interpretação será X, ou a regra de interpretação será Y. Se no caso de alguma mudança na situação fática ocorrer um desequilíbrio, será possível a revisão com pagamento de indenização. Enfim, as partes elas têm essa ampla liberdade, desde que não haja ofensa aos princípios contratuais. Então, é possível, sim, estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas. Esse dispositivo é uma novidade aí da Lei da Liberdade Econômica, lembrando sempre para vocês manterem aí o VADEMECUM, né, a legislação atualizada. Segunda alternativa que estava incorreta e, portanto, deveria ser assinalada, diz respeito que é ilícito as partes estipular contratos atípicos. Já vimos que é lícito, as partes podem estipular contratos atípicos, contratos que não têm tipicidade na lei, que não estão previstos na lei, desde que observados, mais uma vez, os limites que já falamos, tá? Então, as partes elas podem criar um contrato que não existe, ou mesclar cláusulas de contratos já existentes, criando um terceiro gênero, é perfeitamente possível. Então, as alternativas que estavam corretas, né, e não deveriam ser assinaladas, porque aqui se pedia incorretas, são: os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé, aquela cláusula geral, né, da boa-fé está aqui. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Mais uma vez, contratos de adesão têm uma interpretação restritiva, são aqueles contratos em que eu não tenho discussão das cláusulas, eu simplesmente adiro, né, a algum formulário, aquele que eu só assino, né, aqueles contratos prontos que uma das partes redigiu. Vimos que nas regras de interpretação dos negócios jurídicos, onde se inclui um contrato também, podemos falar até que, no caso, as normas serão interpretadas em benefício daquele que não redigiu o contrato, justamente pensando que os contratos de adesão, eles podem ser feitos de forma a beneficiar somente aquele que elaborou, né, o contrato. E nessa linha, são nulas qualquer cláusula que estipule renúncia antecipada do direito resultante da natureza do negócio. Então, eu posso estar assinando o contrato, eu como aderente, como aquele que está aderindo ao contrato, assinando, eu posso estar assinando um contrato em que tem uma cláusula lá que já fala que eu estou renunciando a um direito inerente àquela negociação. E isso seria prejudicial, portanto, essa cláusula é considerada nula. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio e das circunstâncias do caso. Então, proposta obriga o proponente. Lembra da fase de proposta? Então, é a fase que começa a vinculação das partes como regra. E se o contrário não resultar dos termos dela, né, a própria proposta pode dizer que ela não vai obrigar, da natureza do negócio, ou seja, um negócio que precisa, por exemplo, de uma aceitação, precisa de uma entrega da coisa, ou das circunstâncias do caso, lembrando sempre que a vontade das partes deve ser observada. Próxima alternativa, próxima questão. Avalie as alternativas abaixo e assinale somente a afirmação que estiver correta. Nos termos do 421, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Perfeito. Redação nova do 421. Substituição de liberdade de contratar por liberdade contratual, que diz respeito ao conteúdo do contrato, em razão dos limites, né, da função social do contrato, e não em razão da função social do contrato. Né? O contrato ele é feito em razão da liberdade de contratar, né, por interesse das partes. Perfeito. Segunda parte, aí está o perigo. Liberdade de contratar e liberdade contratual são expressões sinônimas, já vimos que não. Então, aqui está o erro. Segunda alternativa, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421, agora com seu parágrafo único, inserido aí pela Lei da Liberdade Econômica, Lei 13789 de 2019,
trouxe esse princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão. A revisão será em último caso, não será a regra, justamente aí preservando a autonomia da vontade das partes, né, a autonomia privada, que é aquela autonomia com limites, e também o menor dirigismo do Estado nas relações negociais, uma menor intervenção do Estado nas negociações. Isso foi uma opção do nosso legislador, como uma medida aí de se prestigiar uma segurança e também incentivar a competitividade. Vamos lá para a próxima. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Perfeito, já vimos. Está previsto no Código. Logo, pela própria redação da lei, não há que se aplicar, né, falar em aplicação da boa-fé na fase pré-contratual, o que é inclusive uma decorrência lógica, pois as partes não se comprometeram uma com a outra. Vimos que não, né? Se houver aí violação da boa-fé, podemos ter responsabilização. Então, a boa-fé, ela vigora, vamos dizer assim, antes, durante e depois. Diante do teor do princípio da relatividade dos contratos, estes valem somente para as partes, e não sendo possível estipulação em favor de terceiros. Existe o princípio da relatividade dos contratos, que dispõe que, em regra, os contratos produzem efeitos somente entre as partes contratantes. Perfeito. Mas temos a exceção, vimos a exceção em aula, e o próprio Código Civil fala da possibilidade de estipulação em favor de terceiros. Um exemplo clássico disso é o contrato de seguro. Os contratantes podem estipular algo em favor de um terceiro que não participou daquela relação. Então, é perfeitamente possível se estipular algo no contrato em favor de um terceiro. Próximo são requisitos da eficácia dos negócios jurídicos e, portanto, do contrato, agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei. Esse aqui causa um pouquinho de confusão, né? Lembrando que temos que assinalar a alternativa correta. Vimos que temos a escada do Pontes de Miranda, né? Aquela escada pontiana, com os 3 degraus. O degrau primeiro da existência, o primeiro plano do negócio jurídico, onde se inclui os contratos. Segundo plano, o plano da validade. E terceiro plano, o plano da eficácia. Quando falamos em eficácia, a possibilidade de produzir efeitos no mundo jurídico. Um negócio, ainda que existente, ainda que válido, pode não produzir efeitos de imediato. Exemplo, quando há a estipulação de um termo, de uma data inicial para que ele produza efeitos. Nesse caso, os efeitos ficam suspensos até a implementação dessa data. Outro exemplo é um encargo ou uma condição. Você pode fazer um negócio que vai produzir efeitos somente depois de implementada certa condição estipulada entre as partes. Então, nem sempre um negócio, ainda que válido, produz efeitos de imediato. Quando falamos desses elementos, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa, não proibida em lei, nós falamos dos requisitos de validade do negócio jurídico, tá? Não estamos no plano da eficácia, estamos um degrau antes, no plano da validade. Então, o erro da questão aqui que dizia que era requisito de eficácia, pegadinha, né? Lembre-se sempre que esses requisitos são muito importantes e eu recomendo a memorização. Próximos, contratos civis e empresariais presumem-se simétricos e paritários. Trata-se de uma presunção absoluta trazida pela lei que não admite prova em sentido contrário. Errado, né, pessoal? A primeira parte está certa. Os contratos, tanto civis quanto empresariais, eles se presumem simétricos e paritários, ou seja, eu presumo que as partes estão em pé de igualdade. Esse é um princípio, é uma premissa, né, mas é uma premissa, uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário. Eu posso provar, naquele caso concreto, que havia uma desigualdade fática entre as partes, né, que uma parte era o suficiente. Por exemplo, para a aplicação do CDC, temos correntes aí doutrinárias, jurisprudenciais, defendendo a aplicação do CDC para empresas, para relações, contratos empresariais. Lembre-se que os nossos contratos empresariais são aqueles contratos entre empresários, considerando aí o 966 do Código Civil, que traz o conceito do que é o empresário ou não. E dentro dessa questão voltando aqui, da paridade, né, perdão, eu posso provar que uma empresa é suficiente em relação à outra para aplicar, por exemplo, o CDC.
já temos uma corrente nesse sentido, que o critério para aplicação do CDC nas relações contratuais seria um critério de hipossuficiência, né, e não um critério aí de conceituação simplesmente do que é um consumidor, tá? Fazendo esse parêntese só para explicar aí uma possibilidade de comprovação de uma situação diferente dessa paridade. Então, essa alternativa, ela está errada porque se fala que é uma presunção absoluta e não é relativa. Próximo. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e pressupostos tanto para revisão e resolução. Perfeito, já vimos acima. Liberdade contratual e liberdade de contratar são expressões distintas, já vimos, e isso motivou o legislador pátrio a alterar a redação do 421. Liberdade contratual diz respeito ao conteúdo dos contratos e é limitada pela função social, boa-fé e normas de ordem pública. Perfeito, já foi explicado, né? Próxima, assinale a alternativa incorreta. Os contratos mercantis empresariais são aqueles em que as partes contratantes são empresárias. Sim, esse é o conceito de um contrato mercantil ou empresarial. São contratos entre profissionais, que nós dizemos, né, que são entre empresários. Os contratos são espécies de negócios jurídicos e, como tais, devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Perfeito, está no nosso Código Civil. Em razão da força obrigatória dos contratos e visando preservar a segurança jurídica, as partes não têm liberdade para pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas e integração dos negócios. Alternativa incorreta, as partes elas têm essa liberdade desde que sejam observados os limites, né? Limites da boa-fé, da função social e normas de ordem pública. E por fim, a lei da liberdade econômica, né? A lei 874 de 2019 trouxe várias alterações à disciplina dos contratos. Tais regras previstas no Código Civil, portanto de natureza geral, se aplicam aos contratos mercantis. Perfeito, né? Nós vimos que isso realmente aconteceu, essa lei ela trouxe várias alterações. Alternativa incorreta. Diante da complexidade das relações para o desenvolvimento do negócio, os empresários podem firmar, além dos contratos mercantis, diversos outros tipos de contrato, tais como aqueles de natureza trabalhista, consumerista, civil e administrativa. Perfeito, nós vimos que os empresários, né, na complexidade do negócio, eles podem fazer contratos de natureza trabalhista, quando eles empregam, consumeristas, quando eles atuam como consumidores, cíveis, quando eles atuam nos negócios fora da esfera empresarial, com pessoas que não são profissionais, e também administrativas, quando eles firmam contratos eventualmente com o poder público. Os contratos mercantis também são chamados de empresariais, são regidos exclusivamente pelo Código de Direito Comercial? Falso. Vimos que os contratos mercantis são regidos pelas normas do Código Civil diante da revogação dos dispositivos do Código Comercial pelo Código Civil de 2002. Então, nós aplicamos as normas gerais do Código Civil. O conceito de empresário está expressamente previsto na lei, sendo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Exatamente, o conceito de empresário está no 966, é um conceito legal, né? Então, aqui exerce de forma profissional atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. São esses os requisitos para a caracterização de um empresário. Pode ser, inclusive, um empresário individual e não necessariamente uma sociedade empresária. Contratos empresariais ou mercantis são aqueles contratos entre empresários no sentido técnico da palavra. Se o objeto do contrato empresarial mercantil for ilícito, o negócio jurídico não será válido. Sim, um dos objetivos aí dos requisitos, melhor dizendo, de validade dos negócios jurídicos, e o contrato é um negócio jurídico, é o objeto lícito, né? Dentre aqueles três que nós estudamos, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita, né? Quando a lei exige alguma forma, ou não defesa em lei. A lei deve ou exigir ou não proibir. Logo, se um contrato é ilícito, o objeto é ilícito, o negócio é nulo, não é válido, né? Justamente pela falta ali do requisito de validade. Bem, eram esses as ponderações que eu tinha para fazer sobre a nossa prova. Mais uma vez, me coloco à disposição através do e-mail leide.docência@gmail.com e peço que vocês se atentem, estudem a matéria, mantenham o ritmo, isso é muito importante.
Não deixem a peteca cair, né, em tempos de quarentena. A tendência é relaxarmos um pouquinho, né, deixarmos um pouquinho o estudo de lado, mas não façam isso, mantenham o ritmo para poderem retomar de uma forma melhor depois que tudo isso passar, tá bom? E espero que tenha ficado claro e estamos aí para que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e um forte abraço a todos.